Graças a Deus. Quero chamar a Sara. Nós vamos começar uma conversa muito importante. Tudo bem com você? Bem-vinda. Oi, pastor querido, que alegria para mim. Deus te abençoe. Oh, glória! Deus nos abençoe nesse tempo. Deus abençoe cada pessoa que está entrando. Amém. Tudo que vamos conversar seja para a glória do Senhor e para a edificação de cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que alegria para mim estar aqui participando. Eu que sempre venho aqui na sua live de segunda-feira para adorar o Senhor. E sou tão abençoada com os louvores, quanta presença de Deus. E amo o seu jeito na simplicidade, que a gente sabe que Jesus ama, né? Essa simplicidade de adorar. Isso é tão lindo e com canções tão lindas que o Senhor te dá. Então eu sou muito abençoada, estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui agora falando com você, pastor. Nós nos propusemos a conversar sobre um assunto de extrema importância, que diz respeito à consagração, à santificação. Para um número muito grande de pessoas, a palavra santificação, ela é muito religiosa, ela é muito distante, ela tem uma conotação muito religiosa para muitos. Verdade. É tornar-me santo. Ai, meu Deus, eu tenho que me santificar. E nós começamos dizendo que santificação é a coisa mais simples, a palavra mais simples do universo, que é santo significa ser separado. Então, uma pessoa que é cada vez mais santa é uma pessoa que é cada vez mais separada. Sim. E a ordem, a instrução de Deus para todos nós é: sede santos, como santo é o Senhor vosso Deus. Então, Amém. O Senhor nos aconselha, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca a sermos santos, a sermos separados. Separados Verdade. Do quê? Separados deste mundo, deste sistema, para sermos cada dia mais mergulhados nele. Amém. Essa é uma máxima Amém. Do cristianismo, da obra de Deus. Separados para Deus. Amém. E essa separação, ela precisa acontecer em todas as instâncias, em todos os assuntos. E ela não acontece muitas vezes nas artes. Sim. Então as pessoas consideram o cinema como uma coisa assim, só entretenimento, tem nada a ver. Não conseguem ver pelo Espírito Santo de Deus que o cinema é o maior pregador do império das trevas. E é Sim. o maior pregador do ministério profético das trevas. Assim como Sim. o teatro, assim como a novela, da mesma forma... As séries, né? As séries hoje em dia, né, que estão em alta. Tudo. Todo tipo de ministração, porque tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Então eu e você precisamos entender que a música também é uma esfera em que eu e você precisamos... Eu botei o meu também, porque olha, o meu quando começa a puxar muita bateria, vai dando um desespero de cair, Quero né? aproveitar e te apresentar a Daniela. Essa é a Daniela. Eu pensei que fosse a outra filha. Ah! Olha quem serve essa live. Um beijo. Alegria ter você. Obrigada pelo carinho. Obrigada por esse tempo maravilhoso. Vocês são muito especiais para mim. Amém. Muito. São uma referência na minha vida. Deus. Coisa então nós introduzimos assim, Sara. A música é uma instância que também demanda separação, demanda santificação, mas as pessoas Sim. não percebem, nem no cinema, nem nas artes, de uma forma geral, né? Nem no dia a dia da vida, os conceitos, as tendências mundanas, humanas, mas nós Sim. queremos focar na música. Como que a música afeta, não só influencia, afeta o corpo, a alma e o espírito, e como que a música que não provém de Deus afeta a pessoa com aquilo que não provém de Deus. Uau! Eu costumo dizer, pastor, que Deus, ele é muito bom, muito pai, com muitas coisas. Ele é um Deus flexível em muitos aspectos. A minha caminhada com Deus, como ele me tirou do mundão mesmo, pesado, eu tive na pele
na vida, no dia a dia, a experiência de ouvir de Deus sim e não, não e sim em muitas áreas. E o que eu aprendi, não só na palavra, porque a palavra mostra isso com muita clareza, mas às vezes para as pessoas é muito difícil entender como é que se aplica aquilo que foi escrito há 2020 anos atrás para o dia a dia de hoje, né? Com um estilo de vida, de cultura tão diversificado da época, com tecnologia que não tinha na época. Então, às vezes, as pessoas elas ficam um pouco confusas de como que elas vão aplicar o que está ali para o dia de hoje. Então, é essa experiência pessoal que a gente vai vivendo, onde a gente vai entendendo Deus, inserindo o princípio no nosso dia a dia de hoje, moderno, com toda a tecnologia, com tudo que existe nos dias atuais. E o que eu aprendi, não só na palavra, mas nas experiências desse dia a dia da vida cristã, foi que Deus ele é muito flexível, ele é muito tolerante com muitas coisas. Mas tem duas coisas que eu aprendi que Deus não é tolerante. Ele é completamente irredutível e inflexível. São as duas áreas onde existe invocação, adoração e culto. Ou seja, Deus ele não liga para certas coisas. Por exemplo, o cabelo que a pessoa pintou, a comida que a pessoa comeu. Ele não liga para certas bobagens. Mas se uma prática da nossa vida ela está envolvendo adoração, culto e invocação, que são três coisas interligadas, onde tem adoração, tem culto e tem invocação. Onde tem invocação, tem culto e tem adoração. Sempre estão interligados. Essas áreas são inegociáveis, é onde Deus é inflexível. Você pode ver em todos os evangelhos, quando relata que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo vem com uma tentação, vem com outra tentação, vem com outra tentação. E Jesus, ele é super flexível nas respostas, ele é muito tranquilo nas respostas, ele fala, também está escrito, tranquilo. Mas a hora que o diabo fala para ele, agora eu quero que você, prostrado, me adore, eu vou te dar tudo. Nessa hora, você vê que a mudança de narrativa do texto tem um ponto de exclamação representando um grito de Jesus. Ali ele diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus darás culto. Então você vai ver que Jesus ele é muito tranquilo para responder o diabo. O diabo fala, come isso aqui, prepara um pão aqui para você, quebra o jejum. Ele fala, não, nem só de pão viverá o homem. Ele fala, vai, vê aí se Deus te ama, se joga, se mata. Lá em Mateus 4, né? Se mata para ver se Deus te pega lá embaixo, se taca aí. Ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tá assim, né? Mas a hora que o diabo diz, me adore, me cultue com uma atitude, que a atitude ali é o quê? Se curve, se prostre. Aí você vai ver, Jesus fica irado. Ele se ira. E é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Adorarás sobre todas as coisas. Ele tem que ser o número 1. Aí é onde muitos crentes se confundem. Por exemplo, muitas pessoas pensam que tudo é flexível e que a gente pode colocar tudo farinha do mesmo saco. Não, Deus é flexível. Isso é religiosidade. Certas coisas são religiosidade, porque Deus ele entende que a gente está no mundo. E eu digo o seguinte, se envolver adoração não é flexível. Por exemplo, os 2 pilares mais preciosos que a gente tem que vigiar. O número 1 é as artes. As artes existem antes do ser humano existir. Porque todo o design da natureza, criado no, entre aspas, departamento artístico do céu, existe muito antes da gente ser formado. Né? Por exemplo, se você olhar lá em Gênesis, a criação, a ordem da criação, que no 7º dia o Senhor descansou, você vai perceber que o último item da lista da criação foi o ser humano. Deus não colocou o ser humano no meio ou no início, o ser humano foi seu último feito. E antes do ser humano, né, antes do ser humano, Deus criou os animais. Por exemplo, os pássaros foram criados antes do ser humano. E Deus, em Gênesis 1:3, ele cria tudo pelo som de sua boca. A onda sonora que saiu da boca de Deus materializou todas as coisas. E Deus colocou dentro dos pássaros que foram criados antes do ser humano a prova da teologia do som na Bíblia. Porque Deus colocou dentro dos pássaros música. A música não foi criada pelo ser humano, a música foi criada por Deus e ele colocou esse código dentro dos pássaros.
Então nós podemos experimentar a música mesmo após a queda. A natureza ainda o espera e clama por ele todos os dias na viração do dia, que era a hora que ele vinha. Se você estiver num lugar cheio de natureza, quando vai se aproximando às 4:30 da tarde, 5 horas da tarde, vai vindo o entardecer, você pode ouvir os grilos, as cigarras, os pássaros cantando. Por quê? Porque toda a natureza foi inserido dentro da natureza som. Especialmente os pássaros cantam ao entardecer, na viração do dia. Deus estava falando com a humanidade que ele que criou a música. É uma criação dele, não é do homem, não é para o homem, é para ele. O homem pode usufruir. Claro, porque vem dele. Então tudo que vem dele a gente pode usufruir. Mas assim como tudo que vem dele a gente pode usufruir, o que não vem dele a gente não pode e não deve usufruir. E aí é onde muitos crentes não sabem que existe sim uma prova teológica e bíblica, um texto que comprova que existe música vinda do inferno. Artes, todas as artes, elas têm uma origem. E eu costumo dizer que a música, ela é a mãe das artes, porque foi pelo som que Deus criou todas as coisas, né? Então, a gente começa a ver dois pilares. Primeiro, as artes, vou voltar para ele, que eu acho que é o nosso pilar hoje principal. E o segundo pilar de adoração é a sexualidade. Tudo que envolve a nossa sexualidade. Observe que em todo o Antigo Testamento, quando Deus falava para Israel que Israel estava traindo ele com outro, adulterando e prostituindo, ou seja, a palavra adultério é sexo fora do casamento e a palavra prostituição é sexo por dinheiro ou por carência fora do casamento também. Duas palavras para sexo Deus usava na boca do profeta quando o povo de Israel fazia o quê? Dobrava o joelho, adorava estátuas, imagens e outros deuses. Então Deus, não era o homem que vinha, era o próprio Deus, vinha na boca do profeta e falava assim: vocês, Israel, estão tendo relação sexual com outro, vocês são casadas comigo. Israel era mulher casada com Deus. E Deus fala: vocês estão adulterando com a pedra, com a madeira, vocês estão tendo relações íntimas com a pedra e com a madeira. Então eu pela falo adoração, sempre. pelo culto. Por quê? Tanto o pilar da sexualidade quanto o pilar das artes, eles são idênticos no mundo espiritual. Os dois invocam, cultuam, adoram. Ou a Deus ou ao diabo. Não existe em cima do muro, não existe morno nessa área. Então o que eu tenho falado para as pessoas incessantemente, alguém que saiu da música do mundo, alguém que saiu do mundão. Eu tenho dito, gente, para mim é muito fácil, porque eu cresci na música secular. E eu sei o discernimento, eu sei exatamente como é a atmosfera envolvente e sedutora. Não se brinca com essas duas áreas. Observa que a sexualidade ela também é extremamente sedutora. Um homem pode ser muito crente, uma mulher pode ser muito crente, muito santo, muito bem casada, muito bem casado. Se não vigiar, essa área ela é envolvente. São muito parecidas e são duas áreas que não se pode brincar, não é flexível. Deus não é flexível com a adoração. E aí é que o povo de Deus se engana. Ah, não, é só um entretenimento. Não é, porque som, luz e calor são as três formas básicas de energia. Energia fala do plano invisível. Som está dentro das formas básicas. Sim. Então nós não podemos brincar. E lá em... Eu até abri aqui, porque eu sempre me confundo, eu sou péssima para guardar endereço. Lá em Isaías, capítulo 14, verso 11, Deus mostra para Isaías a visão do diabo caindo no inferno. E Deus entrega um detalhe sobre a queda do diabo. Antes dele ser diabo, ele era chamado de querubim ungido ou querubim da guarda, dependendo da tradução. E fala-se que em Ezequiel 28 que ele era músico, ministro. E fala-se também que quando a roupa dele, que tinha instrumentos musicais, foi preparada, foi o dia que ele foi criado. Essa roupa com instrumentos, os primeiros instrumentos foram preparados. Ou seja, isso dá respaldo em Ezequiel 28, de que ele, antes de ser diabo, foi o primeiro ministro do altar celestial. Por isso ele tem um ódio específico sobre ministros do altar aqui da terra. Porque são pessoas que podem adorar no lugar que antes ele adorava. Ele tem um ódio maior por ministros. Por isso que o povo que sobe no altar é mais atacado do que o povo que está sentado na cadeira. E muitas pessoas pensam que a gente que sobe no altar, a gente está mais protegido, mais perto de Deus. Não, a gente está mais na linha de frente de guerra. Se a gente não for soldado preparado, adestrado para se desviar,
para manejar melhor a espada, a gente cai primeiro que os outros. Porque a gente está na linha de frente, o tiro vem primeiro para a gente. Né? Então, aqui em Ezequiel... Fala, pastor. Pode terminar, Ezequiel. Cortei. Em Ezequiel, fala que... Ezequiel não. Eu falei Ezequiel 28, é onde mostra, né, que o diabo foi o primeiro, antes dele ser diabo, ele era querubim. E aqui em Isaías, capítulo 14, verso 11, Isaías vê o diabo caindo, deixando, né, de ser anjo e caindo e virando um demônio. E ele fala, está derrubada até o inferno a tua soberba e também o som da tua harpa. Ou seja, quando Deus expulsou ele, Deus não tirou dele o poder de fazer música. Ele caiu no inferno e com ele caiu a música dele junto com ele. A música do diabo está com ele no inferno. E diz assim, os vermes estão debaixo de ti, são a tua coberta. Verso 12. Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alva. A alva também é estrela da manhã. Então aqui, o que Deus estava falando através de Isaías? Como você caiu do céu, você que se assemelha à estrela da manhã, você que é filho da estrela da alva, você que nasceu da estrela da alva. Só duas pessoas foram chamadas de estrela da alva, Jesus e ele. Porque ele se assemelhou. Esse assemelhar-se é um brilho que ele tinha que tem a ver com esse talento para música. Tinha um brilho especial, porque ele foi o primeiro ministro do céu da música. Ele tinha um brilho diferente. Verso 13. E aí Deus fala o que ele pensou. Olha o que subiu no coração dele. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha o altar, ó. Acima das estrelas de Deus. Ó, por que na música do mundo as pessoas chamam astros e estrelas? Das celebridades estrelas. Nada é coincidência. Ele queria, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele queria o altar dele acima do altar de Deus. Né? E no monte da congregação fala de altar. Por isso que tem aquele texto que fala, quem subirá ao monte santo do Senhor? É o altar. Aquele que tem mãos limpas, coração puro, que quer dizer o quê? Coração na Bíblia é alma e vontades. Vontades puras, purificadas, e mãos limpas. Ou seja, não tem mão suja de pecado e as vontades estão transformadas. Ou seja, é um lugar para pessoas maduras. Então ele fala aqui, né, no verso 13, no monte da congregação me assentarei. Ele queria se assentar no altar de Deus, nas extremidades do norte. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei igual ao Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. Verso 15, Deus responde. Contudo, na verdade, você será lançado, arremessado até o inferno, no mais profundo do abismo. Então, no verso 15, Deus está dando a resposta para ele. Você não vai fazer o que você quer. Você vai ser lançado no inferno. Mas aqui mostra que no momento do verso 11 e o verso 15 é a mesma situação. Entre o verso 11 e o verso 15 mostra todo o processo da queda. Só que no verso 11 tem a entrega. Ele caiu e entrega-se um segredo. Ele levou consigo a música, a harpa, o som dele foi com ele. Há uma fonte na nossa dimensão, entre aspas, fonte, que vem do inferno. Não é toda música que vem do céu. Os crentes pensam, toda música vem do céu. Não, não se iluda. Quem tem o Espírito Santo tem a fonte de inspiração das artes celestiais. A música e qualquer arte. Mas quem pertence ao diabo e está cheio de demônios, não vem do céu. Pelo contrário, virá coisas do inferno que muitas vezes são bonitas aos ouvidos porque ele sabe manusear bem os acordes, ele sabe manipular. Só que o problema é o que eu escuto de acordes ou de melodia, eu não discerno com o meu espírito, eu discerno com o meu ouvido natural e com a minha mente os acordes, a melodia, o tom, mas eu não discerno a energia que está sendo liberada dentro daquela onda sonora. É por isso que há músicas que você escuta e você fala, eu falo, uau, que música linda, mas logo depois nos dá tristeza. Pode liberar dentro da nossa casa um espírito de depressão. Eu conheço milhões de pessoas que, ao ouvirem esse estudo, né, essa ministração que eu faço há tantos anos, contam e relatam que depois de um certo disco, um certo CD de uma certa cantora ou de um certo cantor, começaram a ter depressão. Começaram a ter desejo de trair o marido ou de trair a mulher. Há diversidades de demônios que são liberados em cada música que vem do inferno. E isso é uma coisa que não é falada, porque é polêmico e porque pode ferir algumas pessoas. Só que tem um monte de gente sendo destruída nas igrejas, porque ninguém quer falar. A música tem um poder. Tem uma questão que eu queria destacar. O gatinho entrou. O gato entrou na live, desculpa.
Fala, A pastor. gente fala de música, a gente vê a música, a gente ouve a música como um produto muito já personalizado. Música. Mas, na verdade, música é um conjunto de frequências. Frequências do movimento do ar. Meu Deus. Cada Uau. nota é uma frequência que vibra a uma determinada velocidade por segundo. Em outras palavras, música, com seus timbres, as suas notas, melodias, harmonias e ritmos, nada mais é do que comunicação de energia para executar alguma coisa. Nós vemos música como um elemento que a Grécia apresentou, da arte, da beleza, da coisa de entretenimento, mas música é uma ferramenta divina, um elemento divino de comunicação no mundo espiritual. Ela encapsulou o poder do som. O poder do som vem em frequências que move o ar, o sopro. Isso movimenta nossas membranas, instantaneamente é transformado em sinal elétrico que envia comandos para todo o corpo, comandos elétricos. Por isso, você usou uma expressão, eu já ouvi você usar uma expressão que é códigos. E eu gosto dessa expressão, eu uso essa expressão. Uma linha melódica e a sua casa harmônica é um código, é uma chave que ativa, que instala, que produz efeitos no vidro, na madeira, no ferro, na água, mas, sobretudo, em nós. Verdade. Nós somos, 2/3 de nós é água. Uau! Nós somos água. A água é um dos universos onde a vibração dessas moléculas flui com muito mais velocidade, 4 vezes mais velocidade do que no ar. Então, tudo que vibra, vibra o nosso corpo, vibra a nossa mente, em consequência, vibra as nossas emoções. Quando a música chega, ela é nada mais do que um instrumento de vibrar o corpo. E ao vibrar, produz algumas coisas. Se esse código, que é para nós leigos invisível, ou melhor, para qualquer pessoa invisível, e para nós carnais, assim, na vida comum do dia a dia, nós não vemos essas coisas espirituais com facilidade, mas são códigos que abrem segredos ou que prendem vidas, afetam. Como você toma um remédio e esse remédio entra na sua corrente sanguínea e ele é uma informação. O remédio nada mais é como um alimento, uma informação que se dissolve na corrente sanguínea e comunica mensagens para todo o corpo. Sim. Eu tomei o remédio manda uma mensagem e o meu corpo para de sentir aquela dor de cabeça. Da mesma forma, a palavra, ou infinitamente mais a palavra, o som, são frequências que afetam. São frequências com as quais o mundo foi criado. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja plantas, e houve, pelo poder da sua voz, da sua palavra, a ponto de Jesus, o Filho, ser chamado como ele é, a palavra. Uau! Ele é o som, ele é a palavra, ele é o elemento de construção. O diabo pegou isso, essa ferramenta das frequências sonoras, e deturpou, porque ele não tinha como inventar, criar nada, e ele atua na humanidade através das cores, da luz, do calor, das frequências sonoras, das frequências, timbres dos instrumentos, e ele tem códigos. Quando você estuda cinema, você vai aprendendo que existe um código de melodia harmônica, um código de harmonias, que afetam a alma de uma pessoa. Então, a música do cinema ela é perfeitamente feita para produzir determinadas emoções no ser humano. Da mesma forma, o maligno inspira os seus cantores, os seus compositores, para moverem no mundo inteiro grandes shows, dinheiro, fama e milhares de pessoas
ou então cada um no seu radinho, no seu AirPod aqui, no fone, cantando e nem sabe o que está recebendo, mas está recebendo não apenas música no sentido de entretenimento, mas um código de comunicação espiritual com frequências que mexem com todo o corpo, toda a alma e todo o espírito. E as pessoas não entendem assim. As pessoas estão no altar de Deus, mas estão submetidas a uma mensagem o tempo todo de cinema, de filmes, de música, de arte, de carreira, e não sabem que estão debaixo de manipulações demoníacas sem perceber. Por isso, sofrem isso que você acabou de mencionar. Às vezes vem a depressão, às vezes a tristeza. Só concluindo com um exemplo. Eu estava no casamento de uma pessoa, há muitos anos atrás. E essa pessoa lá no altar cantou para sua noiva. Se você quer ser minha namorada, e aí cantou aquela música tão famosa, você tem que vir no meu caminho. E na hora que ele começou a cantar essa melodia, o meu coração, minha alma, meu espírito, meu intelecto, eu me retorci, eu senti um negócio ruim demais, porque no meio daquele culto entrou uma música que é uma música lindíssima. Que não era para Deus. Que não era para Deus. Mas não é uma música de Deus, não é uma música de servo de Deus, não é uma música para Deus. E eu falei assim, tá bom, Deus, eu já entendi que essa música mundana não cabe em mim. Mas por quê? O Espírito Santo falou comigo assim, preste atenção no que ele vai dizer agora. No altar, na consagração, ele vai dizer, e você terá que vir no meu caminho, e o meu caminho será triste para você. Misericórdia. O Espírito Santo diz assim, quando é que eu vou cantar para você que o seu caminho vai ser triste? Meu Deus. Então, nós não sabemos em que altar foram produzidas as inspirações da música mundana. Não é possível alguém dizer assim, pode cantar música mundana? Não, não pode. Ah, então tá bom, não pode. Isso não é lógico. Não é lógico nós seguirmos uma religião, nós seguimos a Bíblia, seguimos a Deus com assim, regras de pode e não pode. Mas é natural que nós entendamos, quanto mais separado dessa vida terrena e mais próximo de Deus, melhor para mim. Quanto mais separado das artes desse mundo e mais perto das artes de Deus, melhor para mim. Quanto mais separado da música desse mundo e mais perto da música de Deus, melhor para mim. Se eu entender isso, já resolvi tudo. Eu não preciso discutir se é certo ou se é errado ouvir música mundana. Eu só preciso entender, eu fui feito para Deus. Essas moléculas, essas células, esse corpo, essa alma que está aqui dentro, sobretudo esse espírito que está aqui dentro, só vai vibrar, só vai ser ministrado pelas coisas que vêm do altar de Deus. E eu quero cada dia estar mais separado para Deus. Isso já encerra a nossa live, isso já encerra a ministração, é isso que tem que ser seguido. E eu e você precisamos entender que eu decido não saber se é certo ou se é errado, mas me separar para Deus. Mas vale a pena muito a legal. gente entender que essas frequências, elas mexem conosco e que aquilo que não foi inspirado no altar de Deus será usado pelo maligno, terá sido inspirado no altar do maligno para invocação, para culto, para adoração. E isso gera vínculos, a ponto de Paulo dizer assim, enchei-vos do Espírito. Como, senhor Paulo? Falando entre vós, usando a voz, usando o som, você se enche do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais são ferramentas do som, da voz, das frequências. Cada uma frequência. Cada um tipo de frequência que atraem espíritos. Sim. Foram feitas para atrair o Espírito Santo. Mas atrai na deturpação do maligno todo outro tipo de espírito. E um propósito principal nessa live é que quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, vá para o altar do Senhor com temor,
rendido. Senhor, eu quero santificar minha vida. Eu quero me separar mais. Eu não quero estar sendo como uma marionete, um boneco, assim, à mercê dessas frequências, dessas ondas, dessas cantigas, dessas canções. Quem sabe foram feitas mesmo lá no inferno. Quem sabe foram feitas com um violão ali inocente, mas não te adoram. Eu não tenho que discutir onde é que isso é do diabo. Eu tenho que discutir. Eu tenho que crer para mim. Isso não me leva para o Senhor. Isso não é do meu Senhor. E eu quero me separar cada vez mais para o Senhor. E eu quero me submeter. Eu quero me submeter à música, ao louvor, a adorar o Senhor. Eu louvarei meu Aleluia. Tremendo, tremendo. todo ser, eu louvarei Jesus. Glória a Deus. É por isso que eu te admiro. Obrigada, Deus. Exaltarei e te glorificarei. Amém. Que coisa linda. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. É muito lindo isso que você falou, pastor. Eu queria complementar o que você falou sobre Paulo. Também foi Paulo quem mencionou. Ele disse: eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. E em Efésios 6, 18, o final da armadura, o último item da armadura está no verso 18. Porque às vezes a gente esquece que lá em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, a primeira forma que o Espírito escolheu para chegar chegando no tabernáculo foi, o que o Espírito fez? De repente, veio do céu um som como de um vento, não foi um vento, foi um som como de um vento impetuoso, e o som encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E aí Deus escolhe uma outra forma para manifestar ele, que é em formato de visão. Deus escolheu o órgão que a gente usa para fazer a modulação sonora. Se Deus mostrasse cordas vocais, ninguém ia entender, porque não tinha como ver corda vocal naquela época. Hoje a gente tem filmagem de corda vocal. Então Deus escolheu a língua, que é uma parte que está conectada com a corda vocal, e apareceu uns limbom vermelho brilhando em cima da cabeça de cada pessoa. E o povo sem noção, o povo, o que será que é isso? O que será que Deus quer falar com a gente? Deus, tipo, desenhando para o povo entender, né? Tipo assim, a comunicação que burro entende, não é só para entender, então é para burro. Tipo, ó, primeiro vou mandar um som como de um vento, um som de um vento impetuoso, é um som que dá aquele agudo na janela, na porta. É um som quase de música trance, de música eletrônica. O diabo não criou nenhum ritmo. Todos os ritmos são criados do céu, mas o diabo sabe, ele conhece, ele era do céu. Ele sabe falsificar. Né? Então, aquele som entrou, eu imagino que era quase uma música eletrônica, um trance. Encheu toda a casa e, de repente, uns linguão vermelho brilhoso, de purpurina, vermelho e amarelo, balançando na cabeça do povo. Deus falando literalmente, ó, eu vou descer minha língua em você para poder cair na tua língua. As línguas começam a cair, pá, pá, e as línguas começam a mexer na língua do povo. E o que é que o Espírito Santo faz quando o Espírito Santo entra para morar dentro da gente? Qual a primeira coisa que o Espírito Santo faz? Primeira coisa que ele manifesta quando ele cai, lá em Atos, capítulo 2. Caiu cada língua e eles começaram a produzir som. Eles começaram a produzir som instantaneamente. Porque Deus sempre trabalha com som. Há uma teologia do som na Bíblia revelada. Deus sempre trabalha com som. O Espírito começa a mostrar som. Então Paulo, ele falou, dou graças a Deus que eu oro mais em língua do que vocês tudo. Só que ele também deu um toque, né? Ele falou, mas não adianta chegar no culto para pregar e ficar remanaias, recamaná, que ninguém está te entendendo. Porque quem ora em outras línguas, a si mesmo se constrói, a não ser que haja interpretação. Ou seja, ele foi muito claro no que ele explicou. Ele explicou, existe uma arma que o Espírito te dá. É um poder de você produzir um som. Que enquanto você está produzindo, pode até ser um gemido inexprimível, como diz lá em Romanos 8, 26 e 27, que você pode estar sendo batizado com o Espírito Santo e fazendo um gemido. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e nem sabe o que foi, porque acha que tem que orar ecamanaias, igual o irmão do lado. E o Espírito batizou e fez a pessoa fazer esse som. É um gemido. Aí a pessoa não sabe que isso é línguas. O que interessa não é se é remanaia, se é recataramanaia, se é choramaia, não interessa.
O que interessa é que enquanto o som sai, dentro dessa onda sonora existe um código que só Deus abre. E ele pode abrir para os anjos interpretarem, só Deus abre. É uma fala do Espírito em você com o eterno. Os demônios não conseguem decodificar. Eles não conseguem entender o que Deus está falando sobre você. Ele escuta as tuas profundezas, vê a sua fraqueza, vai na eternidade, procura a força. É uma coisa sobrenatural que acontece nessa hora. E é uma arma sonora. É uma arma sonora que o diabo engana tanta gente que tem igreja que nem deixa o povo orar em línguas. Tem igreja que não aceita a oração em línguas. Tem igreja que não deixa fluir o som de tanto ódio que o diabo tem dessa arma. Que foi a forma que Deus nos deu da gente fazer um som onde a gente não ora, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, acima da nossa maneira, com gemidos inexprimíveis. E a gente perde a noção disso. A gente perde a noção de que é um som. Quantas vezes você estava ministrando e de repente eu já vi você ministrando várias vezes, e você começa você começa a louvar em cânticos de línguas. Nem você sabe o que você está fazendo. Mas o Espírito que está operando através de você sabe o que está fazendo. Então isso é uma coisa impactante. Outra coisa que você falou que me fez lembrar de uma experiência da minha filha. Ela uma vez, pequena, ela devia ter uns 8 ou 9 anos, e ela teve muito pequena experiência de visitação de Jesus em sonhos, e coisas muito lindas aconteceram com ela. E um dia ela acordou, ela falou: mamãe, Jesus falou comigo que assim como ele disse, haja luz, ele também disse, haja Sara, o nome dela é Hannah, né? Haja Hannah, haja Sóstenes, haja Daniela. E aí, olha o que Deus falou para minha filha com 9 anos de idade. Olha o que Deus... A minha filha não tinha condição de entender isso com 9 anos de idade. Deus disse para ela, assim como eu te criei com uma nota, eu te criei com um acorde, uma região sonora, que é por isso que tem gente que escuta a Cassiane cantando e chora, porque aquela frequência, aquela região, aquele estilo foi a forma como Deus criou. Então, como o som da taça, quando você bate na taça, ela faz pim, pim, pim. Você encontra a nota que quebra a taça. Se você colocar, você quebra. Deus encontra a nota que ele formou teu coração. Ele encontra a nota e a frequência que um chora não é a frequência. Tem gente que chora ouvindo rock gospel. Tem gente que chora escutando o Juliano Som do Livros para Adorar, cantando aquele jeito do Juliano. Eu amo Cassiane, amo Juliano, eu sou super diversificada, eu sou super eclética para música, eu sou filha de músicos, não tem jeito. Então você vai ver o estilo da Cassiane, aquele estilo bem para fora, bem pentecostal. O do Juliano já é mais pop, mais fechado. E tem gente que chora na música do Juliano, mas não gosta muito de Cassiane. Tem gente que chora na da Cassiane e não entende música do Livros para Adorar. Tem gente que não vai entender talvez o seu louvor, mas vai entender o rock lá pesado, porque cada um foi criado. Isso foi o que Deus falou para minha filha, com 8 e 9 anos. Então, assim, a verdade é que há uma riqueza muito grande. Quando Deus me mostrou... Uma diversidade infinita. Infinita. Porque e quando Deus me mostrou... dele, isso é infinito. Sim. E quando Deus me mostrou essa questão do diabo, ele era chefe da música. Antes de ser diabo, ele não era diabo. Ele era querubim ungido. E aí Deus fala lá em Ezequiel 28, se não me engano, vou procurar aqui para falar certinho para todo mundo ler. Deus fala que no dia que ele foi criado, a roupa com os instrumentos foi preparada. Ou seja, ele se corrompeu. Lá no capítulo 28, Ezequiel fala que ele se corrompeu, que saiu dele o fogo consumiu ele inteiro, só sobrou cinza sobre a terra, porque ele não tinha nada de bom. Quando o fogo passa, ele vai provar para ver se é ouro ou se é palha seca. Então o fogo passou e queimou, e ele virou uma cinza, porque ele não tinha nada de bom mais. E no final, lá acho que é o verso 19, fala o fim dele, né? Que ele nunca mais vai existir, Deus vai aniquilar ele para sempre. Mas enquanto não chega o dia e a hora de aniquilar ele para sempre, Deus não tirou dele a capacidade de seduzir com as artes. Deus não tirou, Deus deixou. Isso é o mais difícil da gente entender, pastor, porque não ensina em curso teológico. Deus jogou o diabo no inferno e Deus deixou o diabo levar inspiração para a música dele do inferno. Você sabe por quê? Porque Deus sabia
Que se o diabo caísse no inferno e não tivesse arte nenhuma com ele, ficasse só com Deus, as artes, era mole. Todo mundo se converter, até quem não ama Deus, até quem é um hipócrita, até quem é falso. Porque a música e as artes dão muito prazer. Causa muita sensação de prazer. Olha, o Ricardo Robortella, ele prega uma grande pregação, que para mim é uma das pregações mais importantes da nossa geração, que é os adoradores da adoração. Crentes que vão para a igreja, não para adorar Jesus, mas pelo prazer que sente com louvor. Crente que vai lá para ouvir a pastora Ana Paula Valadão ministrar com aquela voz linda. Crente, não ímpio que quer ouvir a Ana Paula. Eu conheço assim, ó, de ímpio, que tem disco do Diante do Trono porque é maravilhoso, excelente. Adoradores da adoração não é de Jesus. Adoradores do prazer que sentem quando escutam louvor. É aí que está o problema. As pessoas acham. Isso não ensina, pastor. Isso me foi revelado, foi muito difícil para mim. Eu nasci na música do mundo. Eu era uma criança quando eu compus minha primeira música do mundo. Como é que eu ia acreditar que o diabo estava me inspirando? Era muito difícil. Foi preciso eu ter uma experiência violenta. Eu ver o mundo espiritual, eu ver demônios, eu ver Deus, eu ver, ver Deus, ver da forma como ele pôde me mostrar no mundo espiritual, com meus olhos espirituais, entender no meu espírito. Foi muito difícil. Mas quando eu entendi na palavra, em Ezequiel 28, vou achar aqui para vocês. Quando Deus fala com Ezequiel, verso 12, tá? Ezequiel, capítulo 28, aqui foi a hora que Deus abriu para mim, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, que é a figura do diabo, a gente vai ver na descrição, ao longo da descrição. E diga para ele, aí agora já não é mais o Ezequiel falando, é o próprio Deus falando pro diabo, ó. Eu sou Deus. Exatamente. Assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição. Verso 12. Tu eras o selo da perfeição. Olha quem ele era. Tu eras cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Verso 13. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Deus está falando quem ele era antes dele ser mal. Ele tinha um posto especial. Cobria-te de toda pedra preciosa. Agora, ele vai descrever, pastor, as pedras do peitoral sacerdotal. Ele foi a primeira roupa sacerdotal do céu, foi a dele. A roupa, o tabernáculo era um retrato do céu na terra, para um povo entender como é que o céu funciona. Por isso que o véu da terra rasgou, similar com o véu do céu. O tabernáculo era uma foto, entre aspas, do céu na terra, para o povo que não tinha o Espírito Santo entender. A roupa do tabernáculo está descrita sutilmente aqui nele, de pedras te cobrias. Aí ele descreve todas as pedras preciosas. E aí no final do verso 13, ele fala assim, em ti, em algumas traduções, outras ele resume, se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que você foi criado, foram eles preparados. O final do verso 13 mostra a base teológica. No dia que ele foi criado, a primeira roupa sacerdotal foi preparada, os primeiros instrumentos. Ele era um anjo especial. Ele tinha uma capacidade especial. É por isso que o Elvis Presley morreu do jeito que morreu desviado, Whitney Houston morreu do jeito que morreu desviada. Tantas histórias de crentes aí que estão na música do mundo. O diabo, ele não quer aqueles que não têm talento. Ele não quer os ruinzinhos. Ele quer os top. Ele quer porque ele sabe. Ele era de lá. Entendeu? E quando Deus lançou ele, Deus não tirou dele, porque Deus sabia. Se só existisse louvor, um bando de gente interesseira ia fazer o quê? Lembra dos fariseus? Lembra dos mestres da lei? Quando prenderam Jesus, eles falaram, diga-nos, eu vos conjuro, diga-nos se você é o Filho de Deus ou não. Por quê? Por interesse, não por amor. Diga-nos porque a gente quer entrar no céu, a gente não é bobo. E Deus não quer ninguém no céu com ele por interesse. Deus não quer casar com uma noiva que é pelo dinheiro. A noiva tá com ele, ó, porque eu vou viver uma vida boa. Deus quer uma noiva que o ame. Deus quer uma noiva como Esther, quando entrou na presença do Assuero, tremendo e falando, eu posso morrer, mas eu vou arriscar a minha vida para estar com ele mais uma vez. Sara, é isso que Deus espera, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui. Nós começamos falando de santificação. A importância de nós nos separarmos deste mundo para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Aí falamos também de que
as artes, a música, são elementos, a luz, o som, elementos espirituais. Mais do que o entretenimento, são frequências, elementos espirituais, são energia pura com as quais Deus criou o mundo. E tudo que foi criado pela palavra é afetado por palavra. Seja a palavra maldita que uma pessoa diz, seja a palavra de Deus escrita, seja a palavra profética de um servo, de uma mãe, de um pai, a palavra de amor de alguém, afeta. O som afeta. Então, é imprescindível que eu e você entendamos. Não é certo ou errado. Você concorda ou não concorda? Você acha que deve ou não? Não, não é uma questão. É uma questão da mudança da mente, como Paulo diz em Romanos 12, para entender se essas músicas afetam a mim, eu quero me separar delas e me aproximar cada vez mais daquela música que vem do céu, que me abençoa, me toca. E nós estamos vendo que o maligno, que dominava a música, dominava essa arte de usar as frequências para construir, para embelezar, para harmonizar, passou a usá-la para destruir. E essa música mundana, que não é música mundana no sentido de categoria, é música mundana no sentido de propósito. O propósito dessa música é mexer com a alma, deprimir, ou levar ao sexo, ou levar às insinuações, ou levar ao entretenimento que distancia de Deus. Essa música precisa estar cada vez mais longe de mim, cada vez mais longe de você. E eu e você precisamos entrar cada vez mais na presença dele e nos enchermos do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém. Pastor, só fazendo um comentário, e eu quero ouvir esse detalhe preciosíssimo. Uma coisa muito séria é que, por exemplo, pessoas como você, pastor, você é muito ungido, você é muito cheio dessa... O seu alicerce é muito notório para mim. Eu percebo o seu alicerce, a sua convicção na palavra. Mas pessoas como eu, que vieram de uma estrutura mundana enraizada desde uma infância, elas não se saciam, pastor, simplesmente com... a Bíblia diz... Elas precisam que a gente mostre aonde a Bíblia diz. A lógica do porquê das coisas. São pessoas que não é suficiente como é para você. Hoje, para mim, é suficiente. Entendeu? É óbvio que cada um vai fazer o que quiser. E é óbvio que se o Espírito não convence a pessoa não vai parar de ouvir. Mas o que eu sempre digo para as pessoas é: não deixe de fazer porque eu te disse. Busque a Deus, porque eu conheço o Espírito Santo. Se você falar com ele, ele vai te responder como ele me respondeu. Porque as pessoas perguntam: o que é música do mundo, Sara? É o que toca no mundo? Não. Há grandes músicas de Deus que tocaram no mundo. Por exemplo, Happy Day foi uma música que fez o maior sucesso no mundo. Foi tema de um filme, Mudança de Hábito, com a Whoopi Goldberg. Foi sucesso no mundo inteiro. Tocava nas rádios seculares. Happy Day. O Happy Day. Tocava. Então Deus pode pegar uma música dele e jogar no mundo, se ele quiser, porque ele é Deus. A questão não é o que toca no mundo ou não. A questão é a fonte. Quem recebeu? Tem o Espírito Santo? Ou tem demônio? Entendeu? Nós vamos a qualquer momento, o tempo vai encerrar, a live vai cair. Já estão sabendo que o tempo vai acabar, nós vamos entrar agora no perfil da Sara. E lá no perfil da Sara a gente termina. A gente vai orar por isso, a gente vai orar por pessoas que estão debaixo da influência de músicas, de memórias, de lembranças, de fatos, de amores, de relacionamentos, de sentimentos, que a música vai trazendo isso tudo de novo e vai prendendo ao pé das trevas. Nós vamos orar para que essas pessoas sejam libertas. Ministros de louvor na vida da igreja, não só no Brasil, ao redor do mundo, onde puderem nos ouvir, libertos da influência maligna, do secularismo, do mundanismo e debaixo de influência absoluta do Espírito Santo pela música. Amém, aleluia! Ou a música que sobe para o céu. Em nome de Deus. É porque tudo vem de ti e das tuas próprias mãos te devolvemos, né? Mas tudo vem dele, então ele se agrada quando a gente sente prazer naquilo que veio. O problema é quando a gente sente prazer numa coisa que não veio dele. E essa é a luta das pessoas. As pessoas pensam, não, elas menosprezam o diabo, que a gente não tem que superestimar o diabo, mas a gente não pode menosprezar o nosso inimigo. O que acontece? Entendeu? A gente estava falando lá
sobre vários assuntos. Um dos assuntos que o pastor levantou lá foi sobre o quê? Que não é que a gente tem que te dizer que sim, que não, você pode, você não pode, blá, blá, blá. Igual criança. Você precisa falar com Deus. Você não pode ser um crente infantil que o pastor, que a pastora precisa te dizer isso pode, isso não pode. Igual um bobo, uma boba, entendeu? A criança que precisa o tempo inteiro de alguém ficar te botando limite. Você tem que ter um relacionamento com Deus que te faça discernir, ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito, entendeu? Por quê? Porque ser humano erra. Imagina, você vai ser guiado pelo ser humano? Seja guiado por Deus. Então, gente, maturidade é o que a gente estava falando lá na live, na primeira parte, não é, pastor? A gente estava falando sobre isso, né? Não Sim. É para ficar, a gente tendo que ficar, isso pode, isso não pode. Um bando de crentinho criança, tudo dependente de palavra de pastor. Ou então, Sara, assim, eu acho. Ou então, às vezes é o oposto. Eu acho. Eu não concordo. Eu não concordo. Não. É o que a palavra do Senhor. Busca do Espírito Santo. Senhor, meu corpo é templo do teu Espírito Santo. Se tem alguma coisa que quer vibrar, não estou falando misticamente, estou falando fisicamente, alguma coisa que vai vibrar. A minha ciência, vida, né, pastor? É ciência. Tem que ser que vem do céu. Amém. Amém. E as pessoas, pastor, as pessoas acham que é místico que a gente está inventando, né? Mas é científico. Né? É científico já. E a gente não tem ideia do que acontece. Eu quero contar, antes da gente já encerrar, eu quero contar um testemunho aqui, que eu não vou falar o nome dos cantores envolvidos na história para não expor, porque a gente não quer aqui ferir ninguém. A gente só quer ajudar as pessoas a entenderem que a música ela tem poder. A música que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a conexão com a fonte eterna de Deus, então ela vai receber inspiração do Espírito. Mas quem não tem demônio, a inspiração não vem do Espírito Santo. Basta a gente ver quantas artes demoníacas. Tem coisa que você vai assistir, libera demônio, você sente opressão na hora. Por quê? Porque aquilo não veio do céu, aquilo vem carregado com espírito maligno. Agora, a boa notícia é que quando Deus quebrar tudo, quando Ele fizer a formatação da nossa dimensão, novos céus e nova terra, a boa notícia é que a física fala que todas as ondas sonoras são eternas, infinitas na nossa dimensão. Porém, Deus vai destruir a harpa enganadora, vai silenciar e vai restartar. Ele vai zerar tudo e vai começar uma nova dimensão, um novo céu e uma nova terra, onde não vai existir música fora da vontade de Deus. Não vai existir outro espírito para inspirar. Não vai existir mais música que não seja adoração. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Se você quer viver aqui já em conexão com Deus, você já precisa viver essa realidade, né? Antecipar então, o céu. Antecipar o céu. Eu tenho um testemunho para contar. Uma vez, eu fui numa igreja em Salvador ministrar. Tinha naquela igreja 1.500 pessoas, mais ou menos. Ela era bem comprida, tinha um corredor muito comprido. Eu ministrei sobre libertação musical, que é essa área que eu já ministro há quase 20 anos. E era uma ministração que não podia filmar, você não vai encontrar no YouTube. Por quê? Porque eu queria falar nomes para poder que as pessoas fossem libertas. Não adiantava eu apenas ler a Bíblia. Muitas pessoas só caía a ficha do que eu estava falando na hora que eu começava a falar o nome dos artistas. Os artistas que estavam lá na prateleira de CD, os artistas que estavam lá no MP3, que estavam no carro. Tinha gente que estava um tampão. Eu falava, nem relava na pessoa, pastor, nem rela. A pessoa tem uma crosta já de imundanismo que deixa a pessoa sem nenhuma sensibilidade, nenhum discernimento. Agora, vinha um martelo de Jeová, assim, para quebrar aquela crosta. A hora que eu tocava no nome dos espíritos liberados pelo artista tal que a pessoa escutava. Então, no final, era super difícil de fazer, porque a gente tinha que ter uma supervisão violenta de câmeras, porque eu podia ser processada, né? Então, no final, eu começava a falar uma lista dos artistas e dos demônios. Se você ouvir tal artista, é tal demônio. Se você ouvir tal artista, você vai receber o tal espírito do vício de maconha. Deixa eu te interromper. O que você está falando não é uma cisma religiosa. Não, não. Você está dizendo que a pessoa fulana de tal, ela tem publicamente uma consagração a tais e tais espíritos. Então não é uma cisma religiosa de um crente dizendo, é porque você vai pegar o demônio e tal, se você ouve. Não. É real, pessoas que você conhece e que têm consagração
por uma vida inteira a determinados espíritos, em determinados centros, em determinados lugares, e essas pessoas são movidas, inspiradas, e o canto dessas pessoas encanta, é de onde vem a palavra encantamento, que é do canto vem um brilho. Essas pessoas manifestam esses espíritos malignos que cumprem o propósito na vida de quem ouve. Recentemente, aquela cantora famosa, Lady Gaga, declarou que tinha um espírito que dava a ela as músicas dela. Não precisa ir muito longe. Mas alguns têm pactos sem consciência. Alguns pastores não têm a maldade do pacto. Eles não têm a noção, são ignorantes. O diabo usa igual boneco, entendeu? Para eles é uma oferenda para conseguir sucesso, né? Alguns são declarados, outros são inconscientes. Mas olha onde eu vou chegar. Olha onde eu vou chegar. Isso aconteceu, isso foi real. No final da ministração, não podia filmar, por isso ninguém vai achar isso na internet. Porque era muito perigoso. Eu começava a ler o nome de certos artistas e começava a falar: se você ouvir tal artista, você vai liberar um espírito de morte na sua vida. Se você ouvir tal artista, vai liberar um espírito de vício em maconha. Se você ouvir tal artista, vai liberar o espírito de sensualidade. Você vai querer ficar sensual. Se você ouvir tal, vai liberar um demônio que vai te dar vontade de trair o seu marido, sua mulher. E outro de bebida, o outro de vício disso, daquilo. Eu ia falando o nome dos demônios de acordo com cada música, cada artista. E de repente eu falei o nome de uma artista, de uma cantora, que é assumidamente lésbica. Uma cantora fez muito sucesso. Aí, não vou falar o nome. Eu falei no meio de todos. Falei, se você começa a ouvir essa cantora, esse espírito vem. Todos os demônios atuam no sistema nervoso central. Eles entram aqui para mexer aonde? Qual é o sonho do diabo? O sonho do diabo é mexer nas nossas vontades. Porque ele não tem o poder sem a permissão. Sem uma brecha ele não pode fazer você ter uma vontade errada. Então ele espera você abrir para ele entrar. Por isso que uma música é uma entrada de uma vontade dentro do seu sistema nervoso central. E ele se instala como uma aranha e ele agarra ali no sistema nervoso central e ele começa a guiar a sua vontade para o lugar errado. Eu conheço pessoas que foram de religiões africanas que contam que numa incorporação, pessoas que nunca gostaram de cigarro sentem vontade de fumar. Porque espíritos têm o poder de entrar e pegar e fazer a vontade da pessoa mudar. Então, a música é uma dessas formas que Satanás trabalha. Ele libera numa música um espírito para colar e mexer na vontade. A pessoa começa a querer o que não é para a pessoa querer. De repente, eu terminei de falar a lista e eu disse, agora, eu vou orar por vocês. Se você sentir mal-estar, venha na frente que nós vamos fazer a renúncia. Porque é a renúncia de toda adoração contrária. Tinha 1.500 pessoas, foram 200 pessoas na frente, chorando horrores. Antes de 200 pessoas virem, eu não fiz o apelo, eu só falei, se você sentir mal, vem. Eu vou chamar daqui a pouco, não precisa vir enquanto eu não chamar. Mas se você sentir mal, vem. Quando eu comecei a orar, a gente escutou um berro lá bem, a música alta, lá no fundo da igreja, aquele grito de demônio. Uma mulher caiu, tombou no corredor, lá no fundo. Essa mulher veio rolando, parecia uma panqueca rolando, até o altar. Você viu que ela foi trazida, não tinha lógica, descabelada, rolando no chão, se sujando inteira. Chegou na frente, ela rolava, uma coisa que parecia que tinha alguém rolando ela com a mão. Os diáconos e as diaconisas, aquela cena, pastor, parecia cena de filme. Todo mundo correndo atrás da mulher. Eu peguei o microfone e, enquanto eu orava, aquele tumulto. Eu falei, parem de andar atrás dela. Voltem para os seus lugares e fechem os olhos, continuem orando e intercedendo, porque é para todo mundo receber, não é para ninguém trabalhar agora. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo. E eu tirei o microfone assim, ó. Tirei o microfone. Isso aqui é para as pessoas entenderem que o poder de Deus não precisa nem gritar. É a autoridade do poder da santificação de Deus em nós, porque a santidade é o que repele demônio. Não é cantar bem, não é tocar bem. O diabo não tem medo de talento. Ele era o chefe da orquestra do céu. Ele não tem medo nenhum de talento. Sabe o que ele tem medo? Da santidade, porque ela é o caráter de Cristo gravado na gente. Aí ele não aguenta. Então eu tirei o microfone assim. Tirei o microfone assim, ó, pastor. Ó, não sou melhor do que ninguém. Saí do ralo, mas ele me remiu, me lavou e me transformou. E eu obedeço. Eu abro mão para ter isso. Eu não vivo brincando, não vivo com vida dupla, eu vivo a realidade da minha vida, é uma vida de consagração. Dói, mas é maravilhoso, porque ó, tirar o microfone, ó, sem ninguém ouvir.
E eu falei assim, ó, fora do microfone, pro demônio, o demônio ouviu. Você vai soltar ela agora, em nome de Jesus, do chefe até o menor. Sai! A mulher, saiu o demônio, sem gritar, sem precisar falar no microfone. O demônio saiu, a mulher ficou no chão, sentada, chorando. Parou de rolar e ficou chorando. De repente, essa mulher levantou, porque eu comecei a chamar. Pode vir vindo quem quer renunciar à música do mundo. Pode vir vindo. Essa mulher levanta. Encosta no altar. O altar era alto, então ela ficava assim, mais ou menos a cabeça e o ombro dela assim, encostada no altar, mais ou menos por aqui, na altura do seio, assim, na altura, embaixo do seio dela, assim, encostada no altar. De repente, veio um homem pelo canto esquerdo da igreja, lá no fundo. Ela veio pelo meio, lembra disso? Esse homem veio pelo canto esquerdo. Ele estava com uma camiseta dessas de malha. A camiseta estava justa assim nele. E dava para ver que ele chorava, ele soluçava tanto, a boca aberta, assim, aquele choro doído de homem. Choro de homem eu acho que é pior do que choro de mulher. Era um choro doído. E ele chorava tanto que a barriguinha dele era meio gordinha, a blusa subiu um pouquinho, ficou aquela barriguinha assim de fora. Aquele homem chorava, pastor, que as lágrimas, aquela meleca descia assim, ó. Ele veio berrando. Esse homem veio berrando, eu pensei, uau, né? Deus está operando poderosamente. Eu não tinha ideia do que Deus estava fazendo. Esse homem veio na direção dessa mulher. Esse homem abraçou essa mulher. Quando ele abraçou essa mulher assustou. E eu tô de olho nela aqui. Ela foi a primeira pessoa a encostar no altar. Eu tô de olho nela. E eu orando. Quando eu olho para ela, que ele abraça ela, ela faz assim, abre o olho para quem tá me abraçando. E ela resolve olhar para ver quem é. Quando ela vê quem é. E a curiosidade que eu fiquei. Ela se atraca no pescoço. Eles se agarram um com o outro no pescoço um do outro. Esses dois choravam tanto. E chorando, e se acabando, e berrando, e chorando, aquele choro. E eu com a curiosidade, meu Deus, o que Deus está fazendo? O que o Senhor está fazendo naquele casal? O que é isso? E veio gente, foi vindo gente, veio umas 200 pessoas. Terminamos de orar, esse casal saiu abraçado, se carinhando, chorando, fazendo carinho, dando beijo um no outro e foi embora. Veio um cara e falou, você não sabe quem é essa mulher. Eu falei, quem é? Ele falou, essa mulher que veio aqui é minha irmã. E eu vou te dizer o que você falou para ela hoje. Eu falei, o que eu falei? Ele falou, aquela cantora lá que você falou, que libera um espírito assim, se ouvia tal, a música dela, um espírito assim de lesbianismo. Eu falei, sei. Ele falou, há um ano, ela comprou 2 CDs dessa cantora. O mesmo CD, porque ela amou, ela botou no carro e na casa dela. Há um ano, ela entra para o trabalho, dentro do carro, ela escuta até o trabalho o CD, vai ouvindo as músicas. E quando ela chega em casa, ela dá play nesse disco. Há um ano, ela não para de escutar esse disco. Tem 15 dias. Tinha 15 dias, tinha 2 semanas, que ela tinha abandonado o marido para morar com uma mulher. Aquele homem era o marido. E os dois foram me assistir no culto. Ela estava sentada numa ponta, sem saber que ele estava lá. Ele estava sentado em outra ponta da igreja, sem saber que ela estava lá. A igreja cheia. Eles não se viram. Quando ele viu a mulher dele, que o abandonou para viver com outra mulher, indo na frente e sendo liberta, ele tomou a coragem. Por isso aquele choro doía. Doía, porque era o choro dele se humilhando, dele pegando a masculinidade dele, jogando no ralo e dizendo, Deus, não me interessa o que vão pensar de mim. Eu vou lá porque a minha mulher. Oh, Jesus. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Aquela mulher saiu abraçada com o marido e liberta. As pessoas pensam que é brincadeira. As pessoas não têm ideia do que acontece quando uma música entra dentro da gente. O que tem tocado aí dentro deste templo? Nós somos um templo. Nós não podemos deixar a adoração contrária dentro da gente. É por isso que numa relação sexual, o homem entra dentro da mulher. É por isso que a ciência está provando que a mulher no útero absorve o DNA do homem com quem ela tem relação sexual, independente do sentimento. É por isso que dentro da noiva só pode ter o DNA do noivo. Oh, Jesus. Não pode ter DNA estranho. Não pode ter adoração contrária. Deus não é flexível com a adoração. E isso é o mais difícil de explicar, porque por muito tempo, por séculos, acredito, a igreja vem sendo ministrada pelo próprio mal para dizer, não, isso é besteira. Ah, uma música bonita. Ah. E ninguém pensa na fonte. Quem recebeu? Não importa quem canta, importa quem recebeu. Se uma pessoa endemoniada começar a cantar, vem Espírito, faz morada.
Se essa pessoa começar a cantar sua música sem mexer no código, o código é a melodia. A melodia, ela é única no universo. Ninguém nunca mais pode chegar e falar, ah, Deus me deu uma música, canta. Jesus é o Senhor, Ele é maravilhoso. Muda a letra, a pessoa vai ter que te pedir autorização. Porque Deus mandou esse código dessa melodia para você. Foi você que recebeu a honra de assinar como sua música. Ninguém mais pode pegar essa melodia e trocar a letra e gravar. Tem que pedir autorização para você. É uma sequência melódica única como uma senha no universo. Quando ela é tocada, ela libera algo. Se uma pessoa cheia de demônios começar a ouvir ou cantar, não tem como, essa pessoa começa a ser ministrada. E os demônios começam a sair, ou a pessoa para de ouvir, ou a pessoa é liberta. Aleluia! Aleluia! Vem, Espírito! Faz morada! Aleluia! Permanente em meu ser. Vem, Espírito! Sou teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, meu Deus. Jesus! Obrigada, Senhor! Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso! Eu tenho uma ministração no YouTube, no meu canal no YouTube, que se chama O Som do Éden. Uau! Nessa ministração, eu mostro como a Bíblia revela que no Éden o som e o vento, porque o som nada mais é do que o resultado do movimento das partículas de ar. E não acontece fora. O som só acontece dentro. Uau! Como Deus vinha na viração do dia e havia um sopro e o som da voz de Deus passeava pelo jardim. Aleluia. O primeiro instrumento que Deus permite o homem criar é a flauta. Verdade. E a flauta é um instrumento absolutamente primitivo, é o primeiro instrumento que produz um som a partir do movimento do vento. Uau. O órgão que é considerado o instrumento mais sagrado nas catedrais, nada mais é do que um conjunto de flautas e um equipamento que sopra essas flautas. Mas isso é só uma cópia daquilo que Deus fez. A minha garganta, a sua garganta, é uma flauta para soprar o som de Deus, para você cantar os sons de Deus, para você anunciar a glória de Deus. Aleluia. E você só pode fazer isso se você recebe dele. E eu quero ministrar sobre quem está nos ouvindo, que seja liberta em nome de Jesus, do conceito desse mundo, Sim, do conceito em nome de que nada a ver, de que tudo pode. Não, Sim. não é uma religião de pode e não pode, mas é uma religião de gente que entendeu. Eu fui criado por Deus. A palavra, o verbo vivo que me criou, só vai vibrar na mesma frequência do som que vem do Espírito. E eu quero isso para a minha vida. E nós juntos ministramos libertação sobre aqueles que nos assistem, nos ouvem, hoje ou em qualquer outro dia da vida. E que você seja liberto dos espíritos que oprimem, de angústia, de sexo, de traição, de qualquer tipo de homossexualidade, de qualquer tipo de deturpações da alma, do caráter, não importa, da mente. Seja liberto de tudo aquilo que a música te oprimiu, que o cinema, que as artes te prenderam, e seja liberto para Deus. Que o som de Deus vibre dentro de você, que a voz de Deus vibre dentro de você, e que a partir de agora saia da sua garganta, da sua voz, como do
espírito, o som, mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, o som do Espírito que glorifica a Deus e que proclama a obra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro. Nós oramos. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. A Bíblia traz a história de Davi, Sara. E a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pecador como eu e você. Miserável pecador. Mas ele ia para diante de Deus. Não havia ensino sobre isso. Nunca ninguém tinha ensinado sobre isso. O ensino que havia era o de Moisés, em que você ia lá, levava um animal, sacrificava e pronto, seus pecados estão perdoados. Mas ele vai para diante de Deus e canta para Deus. E diz, Senhor, nada me faltará. Ele vai e canta para Deus. Eu não vou trazer só um bezerro. Eu vou confessar os meus pecados e o Senhor vai me livrar. Então Deus diz, esse homem é segundo o meu coração, porque ele usa a sua voz e ele solta os louvores. E aí também, pastor, é na história de Davi que você e eu temos a maior prova de que o louvor liberta. Porque Davi ministrava, não era com canto, era só instrumental. É a prova de que não é a letra o que mais ministra. A melodia, ela tem uma sequência melódica única. Ele ministrava a harpa e o demônio saía de Saul. Saul estava endemoniado. Não fala que ele cantou, fala que ele ministrava um instrumental. E o instrumental que era celestial expulsava o demônio de Saul. Código de Deus naquelas melodias da harpa. Aleluia. Oh, Rei Davi. Oh, glória. Quero te louvar. Minha alma canta em adoração. E louvor. Obrigado, Jesus. Majestade Santa. Meu prazer é te louvar, te dizer te amo, ó Senhor. Eu te amo, Jesus. Meu prazer é esse. Oh, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Em adoração. Oh, meu Pai. Obrigada. Eu me rendo a ti. Tu és convite. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. És manancial. Fonte inesgotável. Transpira um coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor. Adoração. Majestade Santa, meu prazer é te adorar. Te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer te amo, ó Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Dizer te amo, ó Senhor. Como és maravilhoso, Jesus. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Que coisa maravilhosa é servir a Deus, né? Que coisa maravilhosa é pertencer a Ele. Meu Deus, como é maravilhoso, não tem palavras. Nós declaramos juntos. Amém. Que não legalizamos, não autorizamos ninguém a dar continuidade a esse assunto na esfera do concordo ou não concordo. Amém. Nós declaramos que todos que ouvirem essa palavra serão levados pelo Espírito Santo para uma experiência pessoal.
Amém. Não intelectual, nem de duelos de ideologias, ou do que acha, ou de teologias, mas ir para diante do Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu sou teu. Senhor Jesus, eu quero ser teu, e eu quero que o teu Espírito Santo me abra os tesouros do céu e faça com que eu entenda o reino de Cristo. E entre por esse caminho de santidade, de separação, de ser totalmente tomado pelo Espírito Santo, e até o meu corpo vibre libertação, cura, transformação, mas também minha alma seja curada, seja renovada, e acima de tudo, meu espírito receba o Espírito Santo de Deus, falando entre nós com salmos, hinos e cantos espirituais. Ministramos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, pastor. Eu não tenho palavras para agradecer, pastor, por esse tempo que eu tive com você. E, assim, é um momento, assim, para mim, inesquecível. Um marco hoje na minha vida, esse tempo que a gente está tendo. Você, como eu falei lá na primeira parte da nossa live, lá no seu Insta, você é uma referência na minha vida como adorador, como homem de Deus, na sua família é uma referência. E eu olho para você e para sua mulher e para sua casa e me dá força para continuar. Eu sei que você é um homem consagrado a Deus e a minha alegria é saber que tem pessoas como você que continuam firmes, sem negociar, sem abrir mão, sabe? É lindo ver você falando, como você falou ali na primeira parte, que você não precisa de muita explicação. Você simplesmente tem o discernimento do Espírito, do que agrada, do que não agrada a Deus. Isso é muito tremendo para mim, isso me fortalece muito, muito. Mas sabe, eu tenho visto, nós estamos num tempo, numa época, e vendo uma geração surgir, que o óbvio precisa ser explicado. Entendeu? O óbvio, a gente vai ter que, nesse processo que a gente se aproxima do fim, né? Muitos sinais estão chegando, e a gente vai ter que explicar para muitas pessoas o óbvio, né? Aquilo que para a gente é óbvio que não pode, é óbvio que está errado, é óbvio que uma adoração que não exalta ao rei vai ser algo maligno, vai ser algo que o inimigo vai tentar usar para destruir a nossa comunhão com Deus. Mas a gente precisa prosseguir, né? E explicando para essas pessoas, olha, não faça, não adore inconscientemente que seja, não permita que músicas que não exaltam a Deus entrem dentro de você, toquem dentro de você, aconteçam dentro da tua casa, não permita. Sabe, tenho muitos testemunhos que não dá tempo de contar, e que um dia, quem sabe, mas são muitas e muitas histórias de mais de 10 anos de ministério que eu preguei sobre libertação musical, e cada história mais incrível uma do que a outra. Mas todas as histórias a gente tem a mesma coisa em comum. Quem deixou de ouvir a música que não é inspirada pelo céu? E quem passou a só ouvir a música inspirada pelo céu, mudou de vida e não caiu mais. Não quer dizer que seja só essa área, né? Mas quer dizer que essa é uma área tão séria que pode abrir portas para outras vontades e outras áreas serem despertadas. Por isso, ela é a área que o diabo mais trabalha com o nada a ver. Por isso que ela é a área que a gente tem mais resistência dentro da igreja com o povo de Deus e especialmente com o povo do altar. Não é à toa. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O mundo espiritual não brinca. Então, nós precisamos continuar falando sobre isso. Eu estou muito honrada da tua palavra, de você ter testificado isso, que é uma coisa que eu já tenho ministrado. Eu não tenho, né, nem a metade da sua história de caminhada com Jesus, e nem a metade do que... Para mim, você é um pastor, para mim, na minha vida, eu não tenho essa patente espiritual que você tem, então eu me coloco debaixo. Para mim foi muita bênção saber que você também testifica desse mesmo entendimento. Nós não fomos criados para adorar qualquer outra coisa, qualquer outra música. Precisamos consagrar nossa vida. Isso não tem preço para mim. Eu ganhei meu dia, meu mês, minha semana, meu ano. 2020 já valeu para mim, pastor. E eu quero testemunhar que eu fui edificado. A palavra que o Senhor nos chama para santificação, me impactou mais uma vez, através da sua vida, um espírito de
proclamação ao corpo de Cristo, de um chamado, de um convite à santidade. Mexeu comigo e Deus deu a você, como falamos, sua filha recebeu do Senhor. Cada pessoa tem timbres específicos. A voz, o timbre de voz de cada pessoa é único e cada pessoa mexe em uma determinada área, no mover do Espírito toca pessoas, e assim eu fui tocado também nesse dia, hoje, nesse tempo. E eu louvo a Deus por sua vida, que Deus te leve a muitos lugares, a sua mensagem, sua vida, tocando a vida de muita gente, seja aqui pelo modo virtual, seja se o Senhor não voltar e nos permitir voltar no presencial lá nos auditórios, em qualquer tempo, em qualquer lugar, que o Senhor seja honrado através da sua vida e continue te sustentando em nome de Jesus. Amém, pastor. Receba essa palavra tremenda sobre a minha vida. Muito obrigada. Que honra. Glória a Deus.